Vamos a partir de agora fazer uma análise detalhada dos principais benefícios fiscais que estão em vigor em matéria de IRC. E nesta videoaula vamos, em primeiro lugar, fazer uma definição sobre aquilo que é um benefício fiscal e vamos começar a tratar do primeiro benefício fiscal, que vai ser o incentivo à capitalização de empresas. Na parte final, vamos fazer aqui um estudo comparativo, através de um exemplo prático, entre a dedutibilidade de gastos de financiamento e o incentivo à capitalização das empresas, ou seja, o financiamento pela via de capitais próprios versus o financiamento pela via da dívida. Em primeiro lugar, o que é um benefício fiscal? O artigo 2º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que vamos várias vezes abordar esta norma a partir de agora, o seu artigo 2º, Estatuto dos Benefícios Fiscais, estabelece o conceito e o enquadramento dos benefícios fiscais. Um benefício fiscal constitui uma medida de caráter excepcional através da qual o Estado renuncia, total ou parcialmente, à receita fiscal que, de outro modo, arrecadaria. Esta renúncia justifica-se pela prossecução de objetivos de interesse público, designados de interesses extrafiscais, considerados superiores à própria arrecadação do imposto. Trata-se, portanto, de um desvio intencional às regras gerais da tributação, fundamentado em razões de política económica, política social, cultural, ambiental, entre outras que o legislador considera relevante promover. Os benefícios fiscais podem assumir diversas formas técnicas, nomeadamente, podem surgir através de isenções, as quais podem ser totais ou parciais, através de reduções de taxas, através de deduções à matéria coletável, através de deduções à coleta do imposto, entre outras medidas fiscais com idêntica natureza. Por representarem receita que o Estado deixa de receber ou de cobrar, os benefícios fiscais são classificados como, isto na ótica do Estado, despesas fiscais, devendo ser previstas no orçamento do Estado ou em documento anexo. Os benefícios fiscais, no âmbito do IRC, eles podem operar de três formas: ou como uma dedução ao rendimento, ou como uma dedução à matéria coletável, ou como uma dedução à coleta. E nesse sentido, existe uma ligação entre a declaração modelo 22, onde vamos fazer as tais deduções dos benefícios, e um anexo, que é o anexo D, o anexo dos benefícios fiscais, e portanto há uma ligação entre a declaração modelo 22 a este anexo, em função se o benefício opera por dedução ao rendimento, ou se opera por dedução à matéria coletável, ou se opera por dedução à coleta. Sobre tudo isto, temos o nosso manual da formação, o manual dos benefícios fiscais. No índice temos os vários benefícios fiscais que vão ser agora analisados, sendo que, como referi, estes benefícios fiscais, eles vão ser agrupados ou como deduções ao rendimento. Estes, em termos globais, são declarados no campo 774 do quadro 07 da Declaração Modelo 22, ou seja, no apuramento do lucro tributável, surgem como ajustamento fiscal a deduzir no âmbito de benefícios fiscais, campo 774. E quando no campo 774 temos um conjunto de benefícios que operam por dedução ao rendimento, depois os mesmos
são devidamente justificados ou individualizados no anexo D, benefícios fiscais, no quadro 04. É aqui que nós temos os vários benefícios fiscais que depois de, em termos globais, serem declarados no quadro 7, campo 774 como dedução, temos aqui o elenco de benefícios que deduzem ao rendimento, sendo que o primeiro que vamos analisar é o regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas, o ICE, na base do artigo 43D do Estatuto dos Benefícios Fiscais e que ele é declarado aqui de uma forma individualizada no campo 437 deste anexo. Mas depois temos as deduções à matéria coletável, portanto, os benefícios que operam por dedução à matéria coletável. Temos um deles que se coloca atualmente no campo 399 do quadro 9 da Declaração Modelo 22 e ele é depois também colocado no quadro 11 do anexo D. E temos um conjunto de benefícios que operam por dedução à coleta, os quais se declaram de uma forma global na Declaração Modelo 22 e neste caso no quadro número 10, a quando do cálculo do imposto, temos ali benefícios fiscais campo 355, classificados como benefícios que operam por dedução à coleta e que depois são individualmente, devidamente justificados, declarados no quadro 7 do tal anexo D dos benefícios fiscais. Vamos então começar pelo benefício, o incentivo ou o regime de incentivo à capitalização de empresas que está previsto no artigo 43D do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Portanto, a norma que vai ser analisada é o artigo 43D, Estatuto dos Benefícios Fiscais, o regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas. Esta norma tem alguma complexidade e para melhor trabalharmos as suas nuances, vamos aqui fazer uma apresentação geral e depois ver um conjunto de casos práticos de aplicação. Já sabemos que é um benefício como dedução ao rendimento, ou que opera por dedução ao rendimento. Já sabemos os campos em que é declarado, modelo 22 e depois quadro 04 do anexo D. E o incentivo à capitalização de empresas é um benefício fiscal que permite deduzir ao lucro tributável uma importância calculada sobre os aumentos dos seus capitais próprios. E o objetivo é incentivar a capitalização das empresas através de recursos próprios, e isto contrapondo ou em alternativa ao financiamento pela via da dívida. Portanto, aquilo que está aqui em causa é o aumento líquido dos capitais próprios que sejam devidamente elegíveis, portanto, o foco está aqui nesta zona do balanço, o quanto a empresa aumentou o capital próprio, isto em contraposição com a dívida, porque sabemos que o ativo ele é financiado por via de capital próprio ou por via de dívida ou capital alheio, e este benefício ele centra-se ali num prémio, entre aspas, que vai ser dado pelo recurso ao financiamento via capital próprio. Em primeiro lugar, este regime aplica-se aos sujeitos passivos de IRC que exerçam a título principal uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, disponham de contabilidade regularmente organizada, não tenham lucro tributável determinado por métodos indiretos e tenham a sua situação fiscal e contributiva regularizada. Ora, qual será o benefício? Na determinação do lucro tributável das sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, cooperativas, empresas públicas e demais pessoas coletivas de direito público ou privado, com sede ou direção efetiva em território português,
pode ser deduzida uma importância correspondente à aplicação da taxa Euribor a 12 meses, muito importante, que corresponda à média do período de tributação, calculada tendo por base o último dia de cada mês, adicionada de um spread de 2 pontos percentuais, ao montante dos aumentos líquidos dos capitais próprios elegíveis. Então, a dedução a que estamos a referir, ela é calculada multiplicando os aumentos líquidos dos capitais próprios elegíveis na norma pela Euribor a 12 meses, com um acréscimo de um spread de 2 pontos percentuais. E quais são estes capitais próprios elegíveis? Consideram-se aumentos de capitais próprios elegíveis as entradas realizadas em dinheiro no âmbito da constituição de sociedades ou do aumento do capital social, as entradas em espécie correspondentes à conversão de créditos em capital, os prémios de emissão de participações sociais e os lucros contabilísticos aplicados em resultados transitados, reservas ou aumento de capital. Os aumentos líquidos correspondem a estes aumentos elegíveis, deduzidos de saídas ou das saídas a favor dos titulares do capital, designadamente distribuição de dividendos, que vai subtrair, redução de capital e distribuição de reservas ou resultados transitados, que vai subtrair, para termos os tais aumentos líquidos dos capitais próprios elegíveis. Já agora, o cálculo considera-se o somatório dos aumentos líquidos do próprio exercício e dos 6 períodos de tributação anteriores, muito importante, sendo apenas relevantes os aumentos verificados em períodos que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2023. Ora, quando nós aplicamos aqui a nossa dedução, vamos ter agora de verificar o limite, que existe um limite. Esse limite, ou seja, o máximo anualmente que o fisco autoriza, que o legislador autoriza, ele é ou 4 milhões de euros, o chamado limite absoluto, ou 30% do EBITDA fiscal, que é o limite relativo, porque depende efetivamente do EBITDA fiscal da empresa. E é o maior entre os dois que vamos poder assumir como limite. 4 milhões de euros, 30% do EBITDA fiscal, a dedução anual, não pode exceder o maior destes dois limites. A parte da dedução que exceda o limite de 30% do EBITDA fiscal pode ser reportada para os 5 períodos de tributação seguintes. E o que é este EBITDA fiscal? Nós conhecemos o EBITDA contabilístico, aquele resultado contabilístico que considera os rendimentos operacionais menos os gastos operacionais antes das depreciações e amortizações, antes dos juros, antes do imposto. Mas este é um resultado contabilístico. O EBITDA fiscal é, efetivamente, uma métrica para a fiscalidade. Começa com o lucro tributável, somamos os gastos de financiamento líquidos e somamos as depreciações e amortizações fiscalmente dedutíveis. É assim que se apura o EBITDA fiscal. E, portanto, é na base deste EBITDA fiscal que vamos aplicar 30% e depois, entre esse valor e os 4 milhões de euros, considerar-se-á o maior para efeitos da limitação. Ora, agora no manual temos aqui um quadro com um resumo de tudo aquilo que disse até agora, a sistematização aqui do artigo 43D do Estatuto dos Benefícios Fiscais, uma dedução que vai operar por dedução ao rendimento, campo 774, quadro 7 da Declaração Modelo 22 e depois o 437 do quadro 4 do anexo D.
A que entidades se aplica, as condições cumulativas, a fórmula, já sabemos, Euribor a 12 meses mais 2 pontos percentuais, vezes os aumentos líquidos elegíveis acumulados. Já sabemos também que a Euribor a 12 meses corresponde à média do período de tributação calculada tendo por base o último dia de cada mês, adicionada de um spread de 2 pontos percentuais. Já sabemos também que aqueles capitais próprios ao aumento elegíveis vai ser o somatório dos valores apurados no próprio exercício N e em cada um dos 6 períodos de tributação anteriores. Portanto, isto tem um período temporal de 7 anos, não é? E mais quando o somatório resulta uma diferença negativa, considera-se que o montante dos aumentos líquidos dos capitais próprios elegíveis é zero, corresponde a zero. Apenas se consideram os aumentos líquidos dos capitais próprios elegíveis verificados nos períodos de tributação que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2023. Já falamos sobre os aumentos elegíveis, portanto, aquilo que a norma considera ser aumentos de capital próprios elegíveis no âmbito aqui do incentivo e também, como estamos a falar em aumentos líquidos, as deduções que se fará caso a empresa tenha tido saídas em dinheiro ou em espécie, dos titulares de capital a título de redução do mesmo ou de partilha do património e as distribuições de reservas ou resultados transitados, que isto vai deduzir para depois se formar os aumentos líquidos. Bom, vejamos agora um conjunto de ou uma sistematização num fluxograma de cálculo do ICE, ou seja, do incentivo de capitalização das empresas. O que é que nós temos de fazer? E porque já de seguida vamos ver um conjunto de casos práticos. É preciso apurar os aumentos líquidos elegíveis do ano N em primeiro lugar. Ou seja, as entradas elegíveis menos as saídas a favor dos titulares do capital próprio. Uma vez apurada esta base, em segundo lugar, vamos acumular com períodos anteriores. Podemos ir até os 6 períodos anteriores, incluindo mais este próprio do período N. Em terceiro lugar, calcular a dedução apurada, multiplicando este acumulado pela Euribor a 12 meses, a tal média, mais 2 pontos percentuais. Em quarto lugar, aplicar os limites. Vigora o maior entre dois. Limite absoluto de 4 milhões, limite relativo que depende do EBITDA fiscal, 30% do EBITDA fiscal. A dedução é até ao maior entre os dois. Em quinto lugar, verificar o reporte, ou seja, se a dedução superar 30% do EBITDA fiscal, o excesso reporta para os 5 períodos seguintes. Considerar também os efeitos declarativos de inscrever no campo 774 da Declaração Modelo 22 a dedução que é fiscalmente contemplada e depois no anexo D considerar no campo 437 essa mesma dedução das deduções ao rendimento do quadro 4 do anexo D. Comecemos então com um primeiro exemplo. A empresa ABC Limitada apresenta um lucro tributável de 200 mil euros no ano N. Os titulares do capital realizaram um aumento de capital em dinheiro de 100 mil euros sem distribuição de dividendos. Portanto, não houve aqui saídas. E no período N-1 verificou-se um aumento líquido elegível de 50 mil. Portanto, 100 mil este ano, 50 no ano anterior, temos 150 mil. A média de Euribor a 12 meses no período N foi de 3,5% e o EBITDA fiscal ascendeu a 80 mil euros. Então, temos aqui a sistematização dos nossos dados, portanto, os dados estão agora aqui sistematizados e, portanto, na base destes dados,
Começamos por calcular os aumentos líquidos acumulados, já sabemos 150.000. A Euribor a 12 meses mais os 2 pontos percentuais, 5,5%, e vamos deduzir como benefício fiscal que opera por dedução ao rendimento 5,5% dos aumentos líquidos dos capitais acumulados, o que dá 8.250. E agora vamos fazer o teste de verificar se este valor esbarra em limite. Quais são os limites? Limite absoluto 4 milhões de euros. Limite relativo 30% do EBITDA fiscal. Ora, 30% do EBITDA fiscal são 24.000 euros. O limite absoluto 4 milhões, prevalece o maior entre os dois, portanto a empresa teria um limite de 4 milhões, mas apenas deduz aquilo que é dedução apurada, não pode ir além disso. E, portanto, a dedução a utilizar no ano N é de 8.250 euros. Portanto, este valor colocar-se-á no quadro 7 a deduzir, campo 774, benefícios fiscais, e depois será devidamente justificado no quadro 04 do anexo D e no campo a que lhe corresponde e que, como já referi, será o 437. Um segundo exemplo. Uma dedução também integral, mas com um EBITDA reduzido, o limite absoluto superior. Vejamos o seguinte. A empresa XYZ SA está em fase de forte capitalização, portanto, aumentar capital próprio. E no ano N, os titulares do capital realizaram aumentos de capital em dinheiro, em 500.000 euros. E aplicaram lucros de 200.000 em reservas. Nos 3 anos anteriores, acumularam aumentos líquidos elegíveis de 800.000. E, portanto, já temos aqui 500, mais 700, mais 800, portanto, já estamos com 1.500.000 euros acumulados. A média Euribor a 12 meses foi de 3,2%. O EBITDA fiscal é de 60.000. Ora, sistematização dos dados e agora aplicação do cálculo. Portanto, os aumentos líquidos no ano N foram de 700.000, como já se viu. E depois tem de anos anteriores, incluindo o ano N, o acúmulo de 1.500.000. Considerando uma taxa de 5,2%, 3,2 Euribor a 12 meses mais 2 pontos percentuais, o spread, a dedução apurada 1.500.000 vezes 5,2%, 78.000. Agora vamos verificar se estes 78.000 euros são integralmente dedutíveis este período. Quais são as nossas referências? O limite absoluto de 4 milhões de euros e o limite relativo de 30% do EBITDA fiscal, apenas 18.000. E, portanto, prevalece o maior entre os dois, 4 milhões, portanto a empresa está autorizada à dedução integral dos 78.000 euros. A dedução de 78.000 euros é inferior ao limite absoluto de 4 milhões, logo é integralmente dedutível no período N. O limite de 30% do EBITDA, de 18.000, não é relevante porque o limite absoluto é superior e prevalece o maior entre os dois, conforme prevê a norma. O terceiro exemplo. Um exemplo com uns valores assim mais elevados, mais altos, uma empresa de grande dimensão, a empresa Mega SA, que realizou uma grande operação de capitalização. Nos últimos 7 anos acumulou aumentos líquidos elegíveis de 100 milhões de euros. A média de Euribor a 12 meses considera-se 3,5% e o EBITDA fiscal de 10 milhões.
Portanto, os aumentos líquidos acumulados nos últimos 7 anos, 100 milhões, a 13,5 de Euribor a 12 meses mais 2 pontos percentuais de spread totaliza 5,5. Portanto, a nossa dedução apurada, 5,5% de 100 milhões, 5 milhões e 500 mil. Mais uma vez vamos testar se estes 5 milhões e 500 mil cabem no limite ou nos limites ou se ultrapassa e, portanto, temos de nos ficar pelo limite maior. E qual é o limite maior? O limite absoluto são 4 milhões, sempre. E o limite relativo, como sempre, 30% do EBITDA fiscal, 3 milhões. Portanto, prevalece o maior entre os dois. Portanto, a empresa vai poder deduzir 4 milhões. Ou seja, vai poder deduzir mais 1 milhão acima de 30% do EBITDA fiscal. É autorizada a deduzir 4 milhões, mais 1 milhão acima do EBITDA fiscal. Isto significa que a dedução para o ano N é de 4 milhões. Vai poder deduzir os 4 milhões. E vai ficar em reporte 1 milhão e 500 mil. Ou seja, o quanto a empresa não conseguiu deduzir face à dedução apurada de 5 milhões e 500 mil. Portanto, 1 milhão e 500 mil é o valor que ficará em reporte para os 5 períodos seguintes. O reporte aplica-se apenas à parte que excede o limite da alínea B, mas a dedução de 4 milhões no ano N já inclui 1 milhão acima do limite de 30% do EBITDA, conforme eu salientei. Ou seja, o excesso total sobre a linha B é de 2,5, 2 milhões e 500 mil, dos quais 1 milhão já foi utilizado no ano N, até ao limite absoluto. E, portanto, é 1,5 milhão que fica por reportar. E, portanto, é este o valor que nós vamos poder reportar nos próximos 5 períodos. Temos depois aqui um quadro de uma análise para o período N, para o período N mais 1, considerando por hipótese que no período N mais 1 assume-se uma nova dedução apurada em 5 milhões no ano N mais 1 e o reporte acumula com a dedução do próprio período. Este quadro depois pode ver a explicação aqui nas notas que temos no respectivo manual. Agora vamos tratar desta dualidade entre aquilo que é o financiamento pela via do capital próprio, que foi o que acabamos agora de analisar, o benefício fiscal, e o financiamento pela via da dívida. O financiamento pela via do capital próprio apresenta-nos esta possibilidade de deduzir um benefício que opera por dedução ao rendimento nos termos que acabamos agora de analisar. O financiamento pela via da dívida onerosa, aquela sobre a qual a empresa tem de pagar juros, para os juros, e os juros, como são um gasto do período, são reconhecidos como um gasto do período, vão estar sujeitos a limite fiscal. E, portanto, vamos agora fazer esta contraposição entre as duas formas de financiamento e a fiscalidade que se aplica a cada uma das formas. E, portanto, no nosso manual temos as implicações fiscais do financiamento por capital alheio versus capitais próprios. Sabemos que a empresa se financia por capital próprio e ou por capital alheio, que o capital próprio tem atualmente o benefício fiscal que acabamos de analisar e que a dívida, nomeadamente os juros dos financiamentos obtidos,
Ah, esses juros que são efetivamente conduzidos, os juros do período a que dizem respeito, são conduzidos à demonstração dos resultados em juros e gastos similares suportados, e obviamente que a diferença entre os juros e rendimentos similares obtidos e os juros e gastos similares suportados forma o resultado financeiro da empresa. Negativo significa que os suportados foram superiores aos obtidos, e nós queremos saber até que ponto, até que limite este, este valor é aceite do ponto de vista fiscal. E para tal temos um quadro aqui no nosso manual que nos permite visualizar rapidamente as implicações de âmbito fiscal entre aquilo que é o recurso à dívida e o recurso aos capitais próprios. Portanto, a dívida vai fazer com que a empresa reconheça juros, os juros têm limitações, por exemplo, se estivermos a falar de juros de suprimentos, que são aqueles juros relativos aos empréstimos que os sócios concedem à sua própria empresa no âmbito de um contrato de suprimento, e quando existem juros, quando o contrato prevê juros, os juros estão limitados em termos fiscais, a uma taxa anual na base da Euribor a 12 meses, da data da constituição, mais 6 pontos percentuais de spread. Isto para pequenas e médias empresas. Para outras empresas, nomeadamente grandes empresas, a taxa de juro anual está limitada em termos fiscais, à Euribor a 12 meses da data de constituição da dívida, mais 2 pontos percentuais. De uma forma global, os gastos de financiamento, e aqui na base do artigo 67, número 1 do Código do IRC, e agora é esta a nossa base legal, os gastos de financiamento líquidos, portanto, obtidos menos suportados, líquidos, não é? Concorrem para a determinação do lucro tributável até ao maior dos seguintes limites: 1 milhão de euros, limite absoluto, ou 30% do resultado antes de depreciações, amortizações, gastos de financiamento, líquidos e impostos, mas aqui é o EBITDA fiscal. E, portanto, esse EBITDA fiscal, ele depois na parte final, no número 13, para efeitos do presente artigo, o resultado antes de depreciações, amortizações, gastos de financiamento líquidos e impostos corresponde ao lucro tributável, ou prejuízo fiscal sujeito e não isento, adicionado os gastos de financiamento líquidos e das depreciações e amortizações que sejam fiscalmente dedutíveis. Portanto, veja-se que tudo está devidamente justificado na norma, portanto, e daí o manual ter também sido concebido na base da norma do código do IRC. E, consequentemente, os gastos de financiamento líquidos, eles têm como limite o maior entre 1 milhão de euros ou 30% do EBITDA fiscal. E obviamente que se a empresa ultrapassar o limite, o excesso, o excesso vai ser um ajustamento fiscal a crescer na declaração modelo 22, e portanto aqui já estamos nos ajustamentos fiscais a crescer. Se for relativamente aos juros de suprimentos, o valor a crescer vai para o campo 734, quando ultrapassa os limites que eu referi anteriormente. No caso concreto aqui destas importâncias, das importâncias da limitação à dedutibilidade de gastos de financiamento, temos de conduzir o excesso para o campo 748, são correções fiscais a crescer.
Vamos então agora ver exemplo que nos vai permitir ver aqui as nuances da norma. O exemplo prático da empresa Alfa SA, relativamente ao período N. Portanto, os dados desta empresa. O seu lucro tributável de 5 milhões de euros. Os gastos de financiamento líquidos em módulo, 3 milhões e 500 mil euros. As depreciações e amortizações fiscalmente dedutíveis, 1 milhão e 500 mil. O EBITDA fiscal, já calculado nos termos do artigo 67, número 13, 10 milhões. Os aumentos líquidos de capitais próprios e elegíveis acumulados, 80 milhões. E a Euribor a 12 meses, a média do período, 3,5%. Então, com base nestes dados, vamos começar por aplicar o limite do artigo 67, ou seja, esta empresa recorre à dívida, esta empresa apresenta gastos de financiamento líquidos, portanto, a sua alavancagem está expressa aqui nos juros líquidos suportados, 3 milhões e 500 mil, e portanto vamos ver até que ponto, em primeiro lugar, estes 3 milhões e 500 mil são ou não são aceitos. Vamos começar por isto e depois vamos à parte do capital próprio fazer a dedução do incentivo. Começando então com a possibilidade de restrição dos gastos de financiamento líquidos. O limite absoluto é 1 milhão de euros e o limite relativo é 30% do EBITDA fiscal. Portanto, prevalece o maior dos dois. Este ano, a empresa pode deduzir gastos de financiamento até 3 milhões de euros. Qual é o valor que a empresa efetivamente reconheceu? 3 milhões e 500 mil. Portanto, temos uma base na contabilidade de 3 milhões e 500 mil, temos uma base fiscal de 3 milhões e, portanto, temos uma diferença. A empresa ultrapassou em 500 mil euros e esta diferença tem que ser conduzida à declaração modelo 22, é um ajustamento fiscal a crescer no campo 748 da declaração modelo 22, limitação à dedutibilidade dos gastos de financiamento com base no artigo 67. Esta diferença, que agora se acresce, ela pode vir a ser reportada nos termos do número 2 do artigo 67 do Código do IRC. Ou seja, os gastos de financiamento líquidos de 3 milhões e 500 mil euros excedem o limite aplicável de 3 milhões de euros. O excesso de 500 mil é acrescido no campo 748 do quadro 7 e pode vir a ser deduzido nos 5 períodos de tributação seguintes. E aqui é uma dedução e aqui vamos utilizar depois, nesta possibilidade, o reporte dos gastos de financiamento líquidos de períodos de tributação anteriores no campo 795, nos próximos períodos, 5 períodos de tributação seguintes, é o reporte, desde que exista margem disponível nos limites desses períodos. A dedução do reporte ocorre após os gastos de financiamento líquidos do próprio período e aplica-se a regra do FIFO. É o critério aqui. Ou seja, os gastos apurados há mais tempo são deduzidos em primeiro lugar. E, portanto, é esta a metodologia que depois, posteriormente, nos poderá vir a possibilitar o reporte dos 500 mil euros agora em excesso e acrescidos. Agora vamos ver a aplicação nesta mesma empresa dos efeitos da capitalização. Vimos os efeitos da dívida, ou seja, a não aceitação fiscal
da parcela de 500.000 € dos juros e agora vamos ver o efeito da capitalização. Portanto, os aumentos líquidos elegíveis dos capitais próprios, 80 milhões de euros. Vamos considerar uma taxa de 3,5% a Euribor a 12 meses mais 2 pontos percentuais, 5,5%, e, portanto, a dedução apurada cifra-se em 5,5% de 80 milhões de euros, ou seja, 4.400.000 euros. Mas vamos ter de fazer o teste se estes 4.400.000 euros vão ser fiscalmente aceitos, porque há um limite, o maior, entre 4 milhões e 30% do EBITDA fiscal. E 30% do EBITDA fiscal dá 3 milhões. Ou seja, 4 milhões é efetivamente aquilo que a empresa vai poder deduzir. E, portanto, o limite aplicável, 4 milhões, vai deduzir como benefício fiscal que opera por dedução ao rendimento, campo 774, 4 milhões. Deduz 4 milhões quando a dedução apurada havia sido de 4.400.000. Ao deduzir 4 milhões, já deduziu 1 milhão a mais do que 30% do EBITDA fiscal, portanto, isso já está considerado. Logo, o reporte vai ser em 400.000 euros. Portanto, a dedução apurada de 4.400.000 excede o limite da linha B, ou seja, 3 milhões em 1.400.000. Deste excesso, 1 milhão é absorvido pelo limite absoluto, porque na verdade a empresa deduziu 4 milhões no ano N. A diferença, ou remanescente de 400.000, pode vir a ser deduzida nos 5 períodos de tributação seguintes após a dedução relativa a esse mesmo período e sempre com observância aos limites previstos na norma. Ora, o lucro tributável inicial era de 5 milhões e agora vamos analisar o efeito conjunto da dedutibilidade dos gastos de financiamento e do incentivo à capitalização. A dedutibilidade aos gastos de financiamento teve um limite, a empresa teve de acrescer 500.000 euros, isto provocou-lhe um aumento do lucro tributável, estava em 5.500.000, não é? Entretanto, isto porque o lucro tributável inicial é de 5 milhões. Isto advém do enunciado. Portanto, acresceu 500.000 euros, que a base contabilística e a fiscal não coincidiram em relação aos juros, e portanto teve esta diferença que foi acrescida. Seguidamente, fez a dedução do incentivo à capitalização de 4 milhões e, portanto, o lucro tributável final corresponde, considerando apenas estas duas correções, a 1.500.000 euros. Em relação aos gastos de financiamento não deduzidos, vai ter 5 períodos de reporte e a dedução do incentivo fiscal à capitalização não utilizado de 400.000 tem também 5 períodos de reporte. E, portanto, no fundo, neste exercício que acabamos agora de trabalhar, e agora resumindo tudo isto, como ponto de partida, nós tínhamos um lucro tributável de 5 milhões, gastos de financiamento líquidos de 3.500.000, um EBITDA fiscal de 10 milhões. Ao longo dos últimos 7 períodos de tributação, a empresa acumulou aumentos líquidos de capitais próprios de 80 milhões e a Euribor a 12 meses nós consideramos 3,5%. O que é que nós fizemos e agora a título já final de resumo e sistematização destes conhecimentos? Em primeiro lugar, trabalhamos a limitação dos gastos de financiamento. E, portanto, calculamos 30% do EBITDA fiscal, comparamos com o limite absoluto de 1 milhão de euros e ficamos-nos por 30% do EBITDA fiscal, que era o maior entre os dois. Como a empresa contabilizou ou suportou
3.500.000 € de gastos de financiamento líquidos, tivemos de acrescer a diferença de 500.000 € e usamos o campo 748 da declaração modelo 22. Esta diferença, agora acrescida, ela vai reportar, vai ficar disponível como reporte para dedução nos 5 períodos seguintes, caso exista margem nos respectivos limites, e vai sempre aplicar o FIFO, ou seja, o primeiro, ou os gastos mais antigos são os primeiros a deduzir. Em segundo lugar, trabalhamos o incentivo à capitalização. E resumindo isto, de uma forma já em resumo, em síntese pedagógica, temos que a empresa tem a possibilidade de deduzir a Euribor a 12 meses mais 2 pontos percentuais sobre o valor do aumento líquido dos capitais próprios elegíveis, 4.400.000, e depois temos de verificar entre o limite absoluto de 4 milhões que a norma estabelece e 30% do EBITDA fiscal, que no caso são 3 milhões de euros, ficamos pelo maior entre os dois. Não conseguimos deduzir na íntegra 4.400.000, deduzimos 4 milhões e ficamos com um reporte de 400.000 para os 5 períodos seguintes, após a dedução relativa de cada período, não é? E sempre com a observância dos respectivos limites. Finalmente, no apuramento do lucro tributável, tomando como ponto de partida 5 milhões, tendo acrescido 500.000 e deduzido 4 milhões, o nosso lucro tributável final cifra-se em 1.500.000 €. Portanto, no período N, a Alfa SA registra um acréscimo de 500.000 por força do artigo 67 do Código do IRC e uma dedução de 4 milhões ao abrigo do 43D do Estatuto dos Benefícios Fiscais e, portanto, para períodos subsequentes, futuros, a empresa dispõe de 500.000 de gastos de financiamento e 400.000 de dedução do incentivo à capitalização passíveis de reporte. Então temos agora na parte final do manual um quadro deste exercício que acabamos de fazer, onde tudo está sistematizado. Portanto, neste quadro nós podemos analisar de uma forma comparativa o efeito fiscal da dívida, dos juros, por vias do artigo 67 do Código do IRC, e portanto tudo aquilo que acabamos agora de analisar, e o efeito fiscal da capitalização, do incentivo fiscal à capitalização, por efeitos do artigo 43D do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Portanto, podemos aqui analisar comparativamente as restrições do artigo 67 e a dedução permitida do artigo 43 e, portanto, no fundo, temos assim o efeito fiscal das duas formas de financiamento da empresa, ou pela via do capital próprio e ou pela via da dívida, e o contexto fiscal que efetivamente advém das duas formas de financiamento. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.